Quem disse que não existe pós-graduação para ajudar na nossa educação dos filhos? A convidada de hoje, ela tem outra profissão, mas ela quis se especializar para se aprofundar nesse mundo, gente, porque a gente é jogado na maternidade assim, ó, vai e vença. E não é bem assim, né? A gente precisa ter um pouquinho mais de conhecimento para poder conduzir melhor essa educação dos nossos filhos. Então, sinta-se à vontade, sejam bem-vindos a mais um episódio do Na Minha Licença, aqui no meu sofá. Natasha, seja muito bem-vinda. Obrigada. Se apresenta um pouquinho para as pessoas, né, do que você faz, né, e como que foi essa questão dessa pós-graduação que você resolveu fazer para te ajudar. Tá, eu sou a Natasha, eu sou arquiteta de formação, adoro o que eu faço. E depois que eu tive filhos, isso que você falou, a gente é jogada na maternidade, a gente não é preparada, a gente até escuta conselhos de outras pessoas, mas a gente não é preparada para a realidade. E quando os desafios começaram a surgir, eu comecei a entender que eu precisava entender melhor o que estava acontecendo. Eu não era só deixar fluir, porque não estava funcionando muito bem. Então eu busquei me especializar em educação infantil, fiz uma pós em neurociências, educação e desenvolvimento infantil, para eu conseguir lidar com isso, lidar com a culpa, lidar com os comportamentos. E depois eu ainda quis ter outro filho e ia pensar que eu ia passar por tudo aquilo de novo e tentar melhorar um pouco as coisas que eu fiz, que eu depois entendi que poderiam ter sido melhores. E seu filho tinha quantos anos quando você fez a pós? O meu filho mais velho tinha 6 e o meu menor, eu estava grávida do meu menor. Nossa, gente, é desafiante, né? Então vamos lá, qual foi o momento assim que você pensou, meu Deus, ninguém me contou que ser mãe era tão desafiador? Teve algum momento assim que foi marcante na sua vida, assim, nessa criação? Teve, mas esse eu nem vou culpar a criação dos filhos nesse caso. Eu acho que a primeira maternidade, né? O puerpério da primeira maternidade, ninguém é preparada para isso. Então, eu me vi sozinha em casa com um bebê. Eu não sabia o que fazer. Eu tinha os hormônios borbulhando no meu corpo. E aquele momento eu pensava, eu sentava no chão e falava, ninguém me falou que ia ser tão difícil. Eu já ouvia, você não dorme, você não vai conseguir tomar banho, você não vai conseguir comer. Mas é muito além, é muito além. E ninguém te prepara para isso, ninguém fala sobre isso. Eu acho que a maternidade ela é vendida como uma perfeição, né? Aquela família Doriana, os filhos, todo mundo arrumadinho e, na verdade, é o caos, é golfada. É isso. Você tem que sobreviver àquilo, né? E ninguém te prepara para isso. Acho que foi o primeiro momento que eu pensei que, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E assim, você tinha a ajuda da tua mãe ou de alguma cuidadora, né? Para tentar tornar isso mais leve ou não? Não, eu poderia ter tido, poderia ter pedido, mas eu acho que é exatamente o puerpério que deixa a gente muito confusa. Eu também fiquei muito introspectiva, então eu me voltei muito para mim e falei, eu não vou pedir ajuda. Então isso pesou muito, muito, muito. Então eram dias longos, dias difíceis e que de solidão. E que depois, quando a gente passa, e até depois que a gente se transforma em mãe, eu olho também para as minhas amigas que vão se tornando mãe, e eu penso, quase ninguém me ofereceu, sabe? Sem eu ter que pedir. E depois que a gente vira mãe, né, que a gente também passa a olhar, nossa, vai na casa de alguém, lava uma louça, leva uma comida pronta. E acho que faltou um pouco também isso nesse primeiro momento. Mas sem culpar as pessoas, acho que também as pessoas não entendem isso se elas não passam por isso, né? Mas eu acho, Natasha, que muita gente passa e não se coloca, né? Por mais que sejam amigas, eu tenho amigas que já passaram e mesmo assim não fazem. Não é culpa delas, mas a gente espera também ser cuidada, né? Acaba que a gente espera, gente, não tem jeito. Então, se você tem uma amiga aí que tá passando pelo puerpério, vai lá ajudar, vai lá, entendeu? lava a louça dela. Lava a louça, se oferece pra ficar com o mais velho se for já o segundo filho, né? Eu tive, assim, muito ajuda pro segundo. O primeiro eu não tinha ninguém também, mas eu também não posso nem reclamar que meus puerpérios foram super leves, assim. Mas não isentaram a minha solidão, de sentir a solidão, né, na madrugada, que a gente sente amamentando. Você começa a refletir, você fala, caraca. E eu acho que a gente é ensinada desde cedo, né? Os filmes da Disney mostram pra gente que a gente tem que crescer, encontrar alguém, casar. Então é tudo muito, exatamente, é tudo muito perfeito. E aí quando você se sente perdida naquilo, bem, nossa, tem alguma coisa errada. O que eu tô fazendo de errado aqui, né? O que
por que comigo? É isso. E na verdade não é porque com você, é Todo todo mundo. mundo. Só que ninguém fala Ninguém isso. fala. E você falou, poucas pessoas ajudam isso. É, Né? é difícil, gente. Então vamos ajudar as amiguinhas, né? E existe algo que você pensava, assim, sobre criar filhos e que mudou completamente depois que virou mãe? Nossa! Todos os catarros na nossa cara, né? Que a gente cospe. Cuspe, pá, afogada no cuspe. Mas teve alguma coisa, assim, principal que te marcou, assim? Tem uma coisa principal que é educação. Antes, a mãe perfeita, ela existe, só que ela não tem filhos. É isso. Né? Então, depois que ela tem filhos, ela para de como. existir. A gente tem muitas verdades sobre, meu filho não vai fazer isso, eu vou fazer dessa forma. Isso é um absurdo, olha aquela criança no chão. E aí, quando vem com você, você fala, meu Deus, eu tô dando check aqui em tudo que eu sei que tem que ser feito e não tá funcionando. Então, assim, não existe receita. Você não vai pegar como a educação positiva, como a educação tradicional. Aquilo não necessariamente vai se aplicar com o seu filho. Você tem que entender o seu filho, você tem que entender você, as suas limitações, você tem que entender as limitações dele, os gostos, as preferências. Então, educação não é uma receita de bolo. Educação não é o que você acha que é certo. Educação não funciona como você achava que deveria funcionar. Então, toda aquela lição de moral, né, do meu filho não vai fazer, meu filho vai, ou eu vou ser uma pessoa que vai fazer dessa forma. Gente, isso não existe, isso não existe. Tanto que eu tenho 2 filhos e um lida de um jeito, o outro lida de outro jeito. É isso, Eu não diferentes, exatamente, né, eu não consigo aplicar da mesma forma para os dois. Então, esse foi um dos maiores ensinamentos. Os filhos são diferentes, as crianças são diferentes. Não tem como achar que vai funcionar igual para todo mundo. E a gente lida também muito, né, Natasha, com essa questão, hoje em dia não pode bater. Realmente, um desafio, né? Mas quem nunca se descontrolou em algum momento e fez, né, deu um tapa, alguma coisa, e ninguém fala. E a gente se sente mal por isso. E a gente se sente mal por isso. Porque eu fiz, porque ninguém fala. Não, não pode. Realmente, bater não é legal, não é o momento certo. Mas quem nunca se descontrolou? E isso assim, é muito bom. É difícil. É muito difícil e eu acho que é muito bom até porque a gente mostra a nossa vulnerabilidade para as crianças. A gente erra o tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente se descontrola. E aí quando um filho bate alguém na escola, a gente só vai e reprime. Mas é isso. Caramba, eu já fiz isso, eu já dei um tapinha na mãozinha. Então a gente erra e todo mundo tem medo de falar que errou. Todo mundo tem medo de falar que errou. A gente só aponta falando que o outro erra, mas na hora que é a gente tem muito medo de falar. Vergonha, talvez, né? Porque ninguém te acolhe pra isso, Não, né? ninguém te eu acolhe. acho que o que eu sinto também é que a gente que tem um monte de amiga, mãe, assim, existe uma competiçãozinha, Existe. né? Velada. E que não... E a gente ajuda, se sente decepcionada, sabe? né? A gente se sente por baixo. O meu tem que... Gente, não. Vamos compartilhar, vamos ser sinceras, né? E tá todo mundo aqui, gente. A gente tá querendo acertar e a gente vai errar muito, sabe? E é muito bom quando a gente encontra alguém que pensa dessa forma. Falei, o meu mais velho aprontou umas na escola. E aí eu fui pedir desculpa pra mãe do amiguinho e ela falou, Natasha, tá tudo bem, sabe? Aí eu até agradeci, eu falei, muito obrigada por me acolher. Ela, se a gente não se acolher, o que vai ser da gente? E aquela frase me marcou, eu falei, cara, realmente, assim, obrigada por isso, sabe? Muito obrigada por sentir a minha dor comigo e entender o que eu tô passando. Que isso falta muito. Muito, não. E você me lembrou bem, esses dias, né? Meu filho também tá bem desafiador na escola. E aí tinha uma mãe lá buscando o filho. Eu falei, olha, você já foi chamada alguma vez? Pra saber, porque ninguém no grupo fala disso. Ninguém fala, ninguém fala. Assim, sério? Não. Ponto. Então tá, desculpa aí, então. Só meu filho que é problemático, tá? Alecrim dourado. Alecrim, né? Exatamente, o alecrim dourado, o último biscoitinho do Aí ela pacote. viu que eu fiquei assim, ela falou, não, já fui chamada também por outras questões e tal. Eu falei, não, tudo bem. Mas assim, eu fui tão espontânea, porque ela me deu um corte e eu falei, desculpa aí, então. Porque, cara, todo mundo vai ter um desafio, né? Todo mundo vai ter um Lógico que desafio. tem crianças que são mais tranquilas e tal. Eu não fui premiada assim, mas tá tudo Nenhuma. bem. Mas tá tudo bem, né? Eu acho que isso torna a gente mais madura, né? Eu penso no positivo. Exatamente. Tá me fortalecendo, porque, né, eu sempre tive o controle de tudo. E a gente vê que com a maternidade a gente não tem controle de nada. Então, tô me ressignificando em diversas situações, né? Como mulher, como mãe, como amiga. E é isso, é um aprendizado. A educação, a gente tá educando e se educando. E se educando. É isso que eu falei. Às vezes a gente olha para o nosso movimento e reflete em cima dele também. Que é que não existe a verdade, não existe a educação certa. A gente
vai moldando É isso. de acordo com a criança, né? A gente tem um direcional, é claro, mas aquilo vai acontecer, é fluido, né? isso. É uma troca de ali com os dois, da criança com o adulto. E ele entende, as crianças entendem isso, porque várias vezes quando eu erro, né, a gente conversar isso com a criança, olha, a mamãe também erra. Tá tudo bem errar, mas a gente tem que saber que existe o certo e existe o errado. Sim. Né? E mostrar isso o tempo inteiro, eles aprendem também com a gente nesse movimento quando a gente erra. E é uma coisa que eu sou uma pentelha, eu falo, não adianta você falar, filho, não é certo, não faz isso, você tem que mostrar no seu dia a dia como que você tá agindo. Então, educar uma criança é muito educar a gente. Sim. Porque a gente começa a falar, o que eu tô fazendo que eu tô sendo espelho para ele? É isso a palavra. Ele vai repetir o que a gente faz, ele vai repetir as nossas palavras, os nossos movimentos. O que eu não quero que ele faça, então eu tenho que parar de fazer? É isso. Então a gente tem que se educar para educar uma criança. É duro, mas é fundamental. Porque a gente muitas das vezes se comporta como crianças mimadas, que a gente não quer ser educada, não é mesmo? Exatamente. Então, só que você tem que ser educada para você educar, né? Criar bons seres, a gente tem que ser bom. E ainda mais se você quer criar crianças pensantes, né? Eu falo, eu crio meu filho para ser uma pessoa questionadora. Então, quando ele me questiona, eu não posso virar para ele e falar porque eu sou adulta. Ou porque é assim. Ou porque é assim. Óbvio, tem coisas que eu falo. Por que eu não posso dirigir? Filho, porque existe uma lei que não permite que menores de 18 anos dirijam. Então, de fato, você não pode porque existe uma lei que te proíbe. Mas por que você pode comer chocolate agora e eu não? Então, vamos argumentar sobre isso. Não é simplesmente porque eu quero. Porque daqui a pouco vai vir um porque eu quero pra mim. E eu quero que ele seja questionador. Eu não quero que ele seja simplesmente a que vai falar, tá bom, passivo. Senhora. Não é essa a minha intenção, pelo menos. Concordo. Eu acho que esse mundo que a gente tá, as crianças que são mais questionadoras, né, elas decolam. Né? E eu acho que minimiza os problemas. Daquela introspecção, de problemas, né, psíquicos que muita gente tá. Hoje a galera tá fraca de cabeça, sim. Sim, tá muito mimizenta, sim. Exatamente. Porque não tá tendo embates na vida. Exatamente. Não estão questionando, né? E só, não, tô sofrendo, tô aqui tomando meu remédio, não pode me pressionar. Que isso, não. gente? E vai ter pressão. Vai ter pressão na vai vida. Ter A vida não é Disney, não é mesmo? Exatamente. Eu vejo porque o pessoal de 20 e pouco, entre 30... tá fraco. Então a gente tem que criar realmente nossos filhos para serem fortes como a gente é, né? Seres pensantes, né? Para eles olharem e entenderem, entenderem, questionarem o ambiente. Mas que não é fácil, não é? Não é fácil. É uma luta que a gente vai fazendo, gente, dia após dia. Olha, não é fácil. E como que você lida, né, com essa culpa materna? Quando a gente se sente assim, cara, não tô dando conta. Não tô dando conta. Olha, terapia. Terapia, todo mundo tinha que fazer terapia. Culpa vai existir. Essa não mamãe tem nasce como. uma culpa, né? Essa frase existe. Eu detesto essa frase, mas ela é muito verdade. A gente vai errar muito ao longo da vida. E, de novo, voltando ao que eu falei lá atrás, a gente é ensinada a tudo é a gente. A gente tem que ser perfeita, a gente tem que dar conta, a gente tem que cuidar da casa. Nós somos as mães. Então, a nossa carga mental é surreal. Então, a gente vai falhar. A gente vai falhar. Não tem jeito. Então, ou a gente vai buscar um hobby, buscar alguma coisa, mas eu acho que a terapia, ela é o lugar que te coloca no desconforto também. Então, você começa a pensar sobre você e entender os seus movimentos. Então, o meu conselho para o mundo materno, para até o não materno, terapia te ajuda muito. E não que seja a solução dos nossos problemas, porque a gente vai continuar sentindo culpa. Mas pelo menos ela vai nos ajudar muito a lidar com isso. E além da terapia, essa pós que você fez, você acha que te ajudou nisso também? Sim. Como você mesmo falou assim, eu não fui premiada com filhos calmos, nem um pouco. Eu tenho filhos muito desafiadores, que eu tenho a minha parcela, eu eduquei eles e educo, né? O Pedro é muito novinho ainda, mas para serem crianças desafiadoras, crianças que se impõem. E a gente não é preparada, é exatamente o que a gente falou. E não é preparada até no desenvolvimento mesmo infantil, nas etapas da crescimento da criança. Então, uma criança do Terrible 2 começa a se jogar no chão, aí você fica, ai, para de palhaçada. Não, gente, a criança, ela tá tendo um surto ali dentro dela, ela não tá regulada. E aí, o que você faz? Aí você deixa, aí você pega pelo braço. Então, o que tá acontecendo com aquela criança? Aí a criança começa a crescer de novo. O que tá acontecendo com aquela criança? Então, eu resolvi fazer a pós-graduação para realmente entender melhor o mundo
das crianças, o mundo dos meus filhos, para eu conseguir ajudar melhor com aquilo. Melhor do que eu estava tentando fazer sem aquilo. E vai muito além, né? Então, aí o aprendizado vai além da neurociência, ele incluía o movimento da cidade, o movimento do ambiente. Então, começa a ter um olhar muito maior do que simplesmente a minha relação, eu e você, o que eu acho que você tem que fazer, o que você não está fazendo, e vou te botar de castigo. Não, é muito além. É muito além. Às vezes botar de castigo não funciona, às vezes funciona pra caramba. Mas por quê? Vamos entender como é que as crianças funcionam. Então, a pós-graduação me fez estudar muito sobre comportamentos em geral, sobre crianças em geral. E você não tinha pós no primeiro filho e tá tendo agora no segundo, e você sente essa diferença? Eu sinto essa diferença. Hoje eu consigo olhar pro Pedro e ser muito mais, assim, afetiva com... Acolhedora. Né? Com as circunstâncias. Ele tá com 1 ano e meio, às vezes fico brincando, nossa, você adiantou, sabe? E se acolhe também. E me acolho, exatamente. Eu não tô totalmente perdida no que tá acontecendo. Então, assim, às vezes, óbvio, me sinto sobrecarregada, mas... Sempre. Calma, vamos pensar aqui. Ele não tem culpa disso que tá acontecendo. Eu sou a adulta aqui da história, vamos lá. E aí... raciocinar melhor para lidar com aquilo que está acontecendo ali na frente. Isso é muito interessante, gente. Olha, eu nunca ia imaginar que uma arquiteta pudesse fazer uma pós disso, né? Acho que também vocês nunca imaginaram, né? Eu acho que tem até um meme que fala que ser mãe, eu acho que é pós-graduação e um monte de coisa, né? Em gestão de não sei o quê. E você se especializar mais ainda, porque a gente tem que gerir muitas coisas, né? E o tempo inteiro. E essas fases das crianças não passam, né? Não passam. Cada vez piora. Pior, exatamente. A gente vai passando na fase do videogame, né? A gente passou aquela fase difícil, aí vem uma mais difícil, aí vem uma mais difícil. E aí daqui a pouco vem a adolescência. Então a gente tem que ir se preparando para aquilo. Preparando, não tem jeito. E eu acho que a pior coisa que tem para você ouvir de pessoas que têm filhos na sua frente é quando você reclama, né, de alguma coisa. Ai, meu filho tá numa fase difícil, aí vem outro. Porque tu não viu a próxima fase. Gente, isso não é acolhimento. Isso só irrita. Ela deixa eu aqui lamentar aqui essa situação. Me ajuda nessa aqui. Não deixa eu sofrer na próxima, não, porque eu sei que vou sofrer. Mas vamos se acolher, vamos se ajudar, se acolher cara. Pra eu chegar lá um pouco melhor. Porque a pior coisa que tem é saber, não, mas você não sabe o que te prepara. Caraca. Né? Vamos esperar, né? Vamos esperar. Uns passos de cada vez, né? Vai dar certo. E qual a dica, assim, que você poderia dar para as pessoas, né? Mais simples para as outras mães, desacelerarem, assim, no dia a dia com os filhos, porque a gente vive um turbilhão de coisas o tempo todo, né? Sim. E aí eu acho que essa nossa dinâmica, né, de estar sempre em movimento, acaba a gente não prestando atenção neles. Exatamente. Então, o que você falaria, assim, para essas mães que estão como a gente, né, com aqueles filhos, assim, intensos, né? Qual é a dica que você daria? É uma dica que eu acho muito importante, principalmente os primeiros anos, né? Assim que nasce até os 4 anos. Senta no chão, brinca com seu filho, olha para o seu filho. A gente é muito acelerado, o nosso mundo é muito acelerado, tudo é imediato, o nosso celular tá pitando toda hora, o trabalho chama toda hora, o telefone toca, eu não sei o que tem, programação o fim de semana inteiro. A gente não para, a gente não para. E eles estão crescendo com isso. Hoje o controle está na mão, o desenho está na mão, a programação está na mão. Isso só vai ansiedade, ansiedade, ansiedade. Principalmente para desacelerar e para ter a relação com as crianças, sentar no chão, olho no olho, entender o que a criança quer. Não adianta você marcar 1000 programações e a criança não tá nem aqui para aquilo. A criança quer ficar com você, a criança quer sentar do seu lado. Outro dia eu fui deitar com o Joaquim para dormir, eu deitei e falei, vou levantar. Ele, não, mamãe, fica só mais um pouquinho aconchegada comigo. É a atenção, é você estar voltado de verdade para aquele tempo. Então, deixa o celular em outro quarto, na mesa, esquece o seu celular por 10, 15 minutos. Pergunta o que ele quer fazer. Ou se for muito pequeno e não falar, traz os brinquedos e deixa ele interagir. E você vai na brincadeira dele, ao invés de você comandar a brincadeira. Eu acho que isso é um ponto pro relacionamento muito, muito importante. É mostrar que a gente tá ali, mostrar que a gente se interessa, que a gente se importa. Até porque quando a gente olha para trás, a gente não lembra quantos programas a gente fez. A gente tem a memória afetiva de fazer enrolar um pão de queijo junto, de passear no lago. A gente tem a nossa memória afetiva de quando a gente estava junto com os nossos pais. E hoje a gente faz muito pouco.
por causa da nossa vida acelerada. Corrida, com certeza. Então. Isso vale pra mim, gente. Olha, eu sempre falei, Natasha, que eu não gosto de brincar com criança. Eu não gosto, tem gente que não gosta. Eu acho que tem muitas mães que E se tá tudo identificam. bem. Mas assim, você falar, cara, você não gosta de brincar, mas senta do lado do teu filho, fica um Por pouquinho. pouco tempo, por não pouco precisa tempo. ser 2 horas sentada Faz ali. diferença, faz muita diferença. Agora eu tô começando a me policiar, mas você falando, é um exercício que eu preciso fazer, né? Eu ouvi ontem do Tomás, mãe, deita aqui comigo um pouquinho. E às vezes eu falo, cara, eu tô cansada, não quero mais. É Exatamente. necessário, entendeu? Então eu aceito esse conselho e eu vou fazer, porque isso faz realmente diferença Eu falava, na eu sou educação acelerada, deles. eu gosto de criar brincadeiras. Eu sou o oposto, eu sou a mãe que adora sentar pra brincar. Eu falo, não precisa. Pega qualquer coisa que já tenha, sabe? É só senta, só esteja. Dá 10, 15 minutos, tá bom, Já tá passou. bom. É isso. É isso, gente. Olha, muito obrigada por Obrigada você ter a vindo você. aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Que esse tema que é super desafiador, né? E eu acredito que muitas de vocês passam por isso que a gente está passando, né? Com certeza. E que a gente possa tirar proveito e tentar cada vez ser uma melhor pessoa e uma melhor mãe, porque esse é o nosso objetivo, Sempre. né? Errando, tentando acertar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por mais um episódio aqui no meu sofá, no Na Minha Licença. Até a próxima.